Começa agora mais um Cine Vitor, ainda online, ainda virtual, ainda cada um na sua casa. Mas a gente teve um encontro ao vivo com esse filme em 2019 na mostra. Então ainda tivemos o gostinho de ver uma plateia assistindo, um encontro com o público. Mas aí, enfim, tivemos esse ano todo depois conturbado, ainda seguimos, né, nessas angústias. E eu acho que esse filme parece que ele, não sei se vem no momento certo, não sei, não seria o certo falar isso, mas eu acho que eu revendo ontem à noite eu estava vendo de novo, e eu comecei a pensar, gente, como ele dialoga também com os dias de hoje, dessa pandemia, dessas angústias, dos nossos medos, das nossas dependências, sei lá, de afetos, de remédios, de tudo. Então, assim, ontem acho que foi uma outra visão que eu tive. E aí a gente tem a Débora Falabella nessa personagem que, ao mesmo tempo, é muito hilária, é muito divertida de assistir, mas também muito interessante de analisar o que essa mulher passa, desde a infância dela até os dias de hoje, com todos os seus medos e essas angústias. Lá no nosso encontro da mostra, você contou que a Tati falou que um dia, se esse livro virar filme, você será a protagonista. Deu certo. Foi a protagonista. Então, como é que você chegou, Débora, assim, quando veio realmente, né, a notícia, olha, vai rolar o filme, você está convidada, e aí, topa fazer? Como é que foi para você esse processo aí, antes das filmagens e também de preparação com a história toda? Esse filme ele apareceu desse jeito mesmo que eu te contei, né, a gente falando sobre o livro, eu sempre gostei do trabalho da Tati, a Tati também ia me assistir muito no teatro, e aí uma vez eu comentei isso com ela também, a gente se falou, e acabou virando realidade, assim, depois de um tempo a Júlia comprou os direitos, a Júlia Rezende, né, a Marisa, e a Júlia ia dirigir, me chamou para fazer, mas quando ela me chamou, eles ainda não tinham o roteiro, mas eu falei: "Vamos embora, topo mesmo assim". E aí, o roteiro foi sendo escrito, chegou depois num roteiro que não foi a Tati que escreveu, foi o Gustavo Lipstein, que fez um roteiro muito em cima do livro. Eu achava muito difícil o livro ser adaptado, porque eles são histórias soltas sobre a vida, né, da Tati ali, e eu acho que o Gustavo fez isso muito bem, ele conseguiu juntar essas histórias com um arco narrativo interessante. Então, aí, quando o roteiro chegou, eu lembro que a gente chegou até a ler outras versões, mas aí o roteiro original chegou, e aí foi identificação total, assim, a partir disso, não digo que foi fácil criar a Dani, mas era uma personagem que eu compreendia muito, sabe? Quando você compreende, assim, você compreende o drama, você se identifica com o que acontece com ela, eu acho que são canais fáceis de você acessar. Então a gente foi, aos poucos, assim, né, nesse processo até o filme começar, mas quando a gente foi para a preparação, acho que a minha personagem ela foi muito criada em relação ao roteiro mesmo, as histórias que eu escutei da Tati, que eu li no livro, fui juntando todas essas coisas com experiências que eu já tinha passado, com experiências que pessoas ao meu redor já tinham passado. É um filme, como você disse, hoje, por exemplo, as pessoas estão passando muito por isso e sem tanto medo, porque como é muita gente passando pela mesma coisa, acho que já não vira mais um assunto tão difícil de ser falado. Então tinha muito material pessoal, assim, e de gente próxima também, de gente real, e acho que foi essa construção também em relação aos outros personagens, acho que a relação dela com a mãe é algo que faz parte da construção da personagem também, a relação dela com seus relacionamentos, com o relacionamento com o Gilberto, dela, né, com ela no filme, a relação dela com a sua vida amorosa. Então, a gente vai também criando a personagem em relação a outras personagens, né? Então, acho que eu fui misturando isso tudo e me segurando ali a história do filme, a história da vida dessa mulher, e fui me conectando com ela. E é interessante também que a gente vê esse tom de comédia, óbvio, que eu acho que funciona muito bem para o filme. É um assunto muito sério que precisa ser falado e precisa ser colocado em pauta, né? Porque muita gente vive também nessas angústias e leva na comédia, porque senão a pessoa se afunda de uma maneira muito que talvez não volte, né? Então, às vezes, levar um pouco na brincadeira com responsabilidade talvez seja mais fácil para lidar com essas angústias.
eu acho que a sua personagem, às vezes, ela não consegue brincar muito, a personagem, né? Ela fica, realmente, ela fica muito transtornada em algumas coisas. E aí a gente entende ali resquícios da mãe, e depois medos que ela... Traumas de infância mesmo, né? Que a gente, às vezes, deixa dentro, tomar conta da gente, dominar a gente. Aí tem um relacionamento que, em algum momento, é onde meio que deixa ela mais estável. Quando ela realmente encontra também alguém que é parecido com ela e que é real. Eu acho que é o que é muito interessante do filme. São personagens reais. Essas histórias são reais. A gente conhece esses personagens. Você tem um conhecido, você tem uma pessoa que já passou por isso, né? Como você estava falando também. Então, é bom quando a gente se vê também na tela, quando a gente se identifica. E o filme traz uma linguagem pop, que isso me interessa muito também, né? Tem umas jogadas de direção de arte, de edição, de trilha, que é muito legal. Vocês imaginavam mais ou menos que ele seguiria nessa linha quando estavam nas filmagens? Eu lembro de ver as fotos, eu não fui no set, mas eu lembro de ver as fotos, e aquele banheiro me chamou muita atenção. Achei lindo, adorei o banheiro. E falei, tem uma linguagem aí diferente também para tratar desse tema. Então tinha essa preocupação também em juntar todos esses elementos, desde a fotografia com a direção de arte, mas que o foco fosse, claro, a narrativa dessa personagem, né? A gente tinha, claro, assim, acho que a Júlia deixou muito claro para a gente, isso é muito bom, o ator compreender que filme que ele está fazendo, que história que ele está contando, porque às vezes você vai para o caminho que é o caminho oposto do caminho que aquele diretor escolheu. Então era muito importante que a Júlia mostrasse para a gente as referências dela, como que ela queria contar essa história. Eu acho que o roteiro também já mostrava isso, porque o roteiro também tinha essas cenas super curtas que iam juntando, né, e contando essa história. O filme é narrado, então até essa questão que você falou da personagem sofrer, mas ao mesmo tempo ela ri de si mesma, eu acho que a Tati, só abrindo um parênteses, a Tati fala muito isso, assim, que ela escreve esse livro com coisas que ela já passou. Não que quando ela estava passando por isso, essas coisas eram fáceis, mas quando ela vê de fora, ela tem um distanciamento que ela pode rir de si mesma. E se a gente não puder, às vezes, também olhar para as nossas histórias, nossos medos, nossas fragilidades com um pouco de leveza, com um pouco de ironia, fica muito pesado, né, Vitor? Então, acho que isso que é interessante no filme. Mas voltando à estética, eu acho que a estética ela conta a história e ela faz parte da cabeça dessa personagem. Porque depois, com o filme pronto, eu tive que narrar esse filme todo. E isso, assim, até os momentos absurdos, você vê uma cena onde ela tem um vômito cor-de-rosa e ela está contando aquilo com uma certa ironia, porque aquilo saiu da cabeça da personagem, então era importante estar tudo conectado, né? Desde o figurino, a direção de arte, a trilha, tudo isso fazia parte dessa cabeça da personagem, então eu tinha que compreender isso muito para viver aquilo antes mesmo de saber como o filme ficaria. Eu acho interessante, Débora, depois também procurando, dando uma olhada, assim, fui passar, né, relembrar alguns dos seus filmes, tem vários muito marcantes para mim, de filmes, de novelas, enfim, mas é interessante ver também, sei lá, se a gente pensar um processo de personagens que você já trouxe para o cinema, né, a gente tem, sei lá, Lisbela, eu amo esse filme, enfim, toda aquela doçura, tem a Beijo do Asfalto, Selminha, né, que também tem Selminha. enfim, Primo Basílio, enfim, acho que vai passando muitas coisas que você já fez no cinema, e a gente tem a Dani também, que eu acho que, se parar para olhar, parece um personagem simples e comum, digamos, porque eu acho que bate muito nisso do que a gente conhece essa pessoa, né? A gente vê, mas tem todo um processo ali atrás. Você mandar aquele medo com um olhar, com uma boca tremendo. E é muito interessante quando tem as cenas que ela está imaginando e ela surta completamente, e aí volta, ela está tentando manter uma calma. Né? Quando você recebe o roteiro desse filme, mesmo já conhecendo o livro, já conhecendo a Tati, sabendo que, sim, você ia fazer parte disso, mas quando você falou assim, realmente, esse filme é meu, não interessa, eu vou fazer de qualquer jeito, porque isso é demais, eu quero fazer isso. Porque tem personagens que você lê, isso muito acontece, pelo menos para mim, né? Isso acontece comigo quando eu leio o roteiro. Às vezes eu leio o roteiro e leio a história da personagem. Tem personagem
Claro que eu já fiz na minha vida diversas personagens que eu fiz, estudei, foram mais difíceis de entendê-las e de representá-las, mas tem personagem que você lê e encaixa. E a Dani é um caso assim, para mim. Uma personagem que eu sei que se tiver continuação, eu vou estar com ela muito presente, sabe? Se tiver uma série, ela vai estar aqui comigo. Então, é uma personagem que encaixou, que eu já compreendo ela. Assim, se eu tiver que fazer essa personagem agora, sair na rua e virar a Dani, eu acho que eu saberia. Então, você começa a compreender de uma forma assim, mais ampla e é muito prazeroso, porque você não tem. Quando você vai trabalhar, quando você vai filmar, parece que aquilo é só ligar uma chave, sabe? Então, essa sensação que você tem quando lê um roteiro que a personagem parece que encaixa em você é muito, muito boa para o ator. E não é sempre que acontece. E é uma entrega, né? A entrega, acho que enfim, eu não sou ator, mas eu imagino que a entrega deve ser muito mais fácil, né? Quando você se depara com algo que você se identifica ou se conecta, né? Até pra gente, como espectador, quando recebe isso numa telona, a gente, na hora, é nítido que a gente percebe que um ator tá amando fazer aquilo, né? E o filme também traz essa questão da angústia com muita comédia, mas como a gente estava conversando no começo, é um tema muito importante e necessário que seja colocado em pauta. Angústias. Eu lembro da coletiva, depois estava revendo também o vídeo que eu fiz da coletiva, a geração Rivotril, que é uma geração que tem remédio para tudo, tudo emagrece, tudo faz dormir, tudo te deixa feliz, tudo a vida é bela, mas depois tem uma ressaca aí. Né? Tem uma ressaca moral, uma ressaca. Então, o filme chegando agora, estreando depois desse ano todo conturbado, como é que você enxerga a expectativa do filme agora com essa mensagem? Apesar de a gente estar ali se entretendo e se divertindo, há uma mensagem muito interessante por trás de trazer essas questões da dependência, seja ela afetiva, química, enfim, sei lá do que, né? Então, como é que você enxerga a expectativa agora de Depois a Louca Sou Eu? Eu acho que primeiro que assim, lançar o filme agora, onde a gente tem passado por tantos episódios de ansiedade, acho que falar de saúde mental é importantíssimo, né? E falar dessa mulher que por mais que ela tenha muitos medos, tenta lidar com eles durante a história de vida dela, mas mesmo assim ela avança, ela segue realizando seus sonhos, ela lança o livro, ela tem uma vida profissional interessante. Então, assim, é uma mulher comum, né? Uma mulher de hoje, assim. A gente não pode também achar que todas essas terapias que ela busca talvez não funcionam para ela, mas funcionam para o outro. Acho que é interessante discutir sobre os remédios, o que funciona para um, o que não funciona, até onde você tem que ir, até onde você tem que chegar. Eu acho que o filme ele engloba todas essas discussões, e o que eu acho mais interessante assim, do feedback que eu tenho e que eu tenho tido do filme, das pessoas que assistiram na mostra, as pessoas que estão assistindo agora, das próprias jornalistas, principalmente as mulheres que têm se identificado muito, é dessa sensação de você se ver na tela, de você ver que você não está sozinho. E acho que isso é que é bonito do filme, é você poder se identificar, você ser acolhido. Então, eu espero que o filme gere esse tipo de sensação mesmo, nesse momento tão difícil, que a gente está precisando de abraços, mesmo que eles venham através da tela e do cinema e de uma personagem. Bom, Débora, muito obrigado. Adorei o nosso papo. Espero que a gente se encontre ao vivo, logo, em breve, em algum filme, vacinados, todos, sem essa angústia do medo do abraço, que as angústias Também da vida espero. continuam. As angústias continuam. Claro, mas Mas espero que essa passe, né? Para a gente não, poder se vai passar. encontrar e se ver. O cinema tá aí para entreter também, para a gente dispersar um pouco também, se divertir. Poder Valeu, sonhar um obrigado. pouco, né? Um beijo. Verdade. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada, querido. Valeu. Essa sou eu numa crise de pânico. Meu coração acelera, eu não consigo respirar e eu acho que eu vou morrer. Sigamos então aqui com o nosso papo de loucuras. Mas é uma loucura, é interessante, eu acho muito interessante. Eu tinha visto na mostra o filme, e aí eu fui rever agora, e eu lembrava algumas coisas, e foquei muito nessa participação, nesse encontro de vocês dois no filme, porque é um momento, digamos, de respiro da personagem da Débora no filme, né? O Gustavo interpreta um dos caras aí que aparecem na vida dela e talvez o cara que mantém ali um relacionamento mais estável, digamos. Não sei se isso é spoiler. Acho que não, né? Acho que não é um spoiler do filme. Não. Mas
Gustavo, como é que foi participar? É um filme que a gente fala de uma mulher, baseado numa história de uma outra mulher, dirigido por uma mulher, e aí você é jogado lá no meio dessa turma toda. Como é que foi também entrar nesse universo? Porque o seu personagem também, eles acabam se identificando muito e por isso que acabam dando certo, ali funcionando naquele momento da narrativa. Como é que foi para você entrar nesse trabalho? Como é que surgiu o convite de participar do filme? Tudo bem, Vitor, tudo bem. Cara, eu já tinha trabalhado com a Júlia, né? Eu trabalhei com a Júlia no Coisa Mais Linda. Ela me dirigiu em alguns episódios no Coisa Mais Linda. E na época eles estavam procurando alguém para fazer o Gilberto e eles me chamaram para fazer uma leitura e depois deu tudo certo, assim. Eu acho, assim, a Júlia é uma diretora muito especial, assim. Eu tive a honra de também trabalhar com o Sergião Rezende, pai dela, então eu estou meio que trabalhando com a família nesses últimos anos, assim. E é impressionante como existe uma calma e uma tranquilidade muito impressionante, genética, que passou de um para outro ali. Mas mais do que só a calma, assim, a Júlia, e acho que as mulheres, assim, têm uma delicadeza e uma inteligência emocional muito especial e muito diferente, assim, acho que do masculino. Então, acho que esse filme ele tem um feminino forte e o que faz, eu acho que é uma das coisas que faz o filme ser tão bonito, assim, e tão inteligente, né? Para mim foi uma alegria tremenda ter recebido essa responsabilidade de fazer o protagonista masculino do filme, e ainda com esse abraço feminino em volta, assim, com esse cuidado, eu me senti sempre muito seguro e muito livre também para trabalhar junto com todas elas. Foi muito especial, muito bacana mesmo. E como eu estava falando ali, vocês acabam tendo esse entrosamento por questões da loucura, né, dos dois personagens ali. Quando ela escuta você falando algumas coisas, aquela personagem brilha os olhos. E o do seu personagem também. E o filme traz essa mensagem, eu lembro na coletiva que teve lá na mostra, da Júlia falando da importância também da gente citar essa geração Rivotril, essa geração dos remédios para viver, para estar acordado, para trabalhar. Como é que você enxerga também a mensagem do filme, a importância dele de trazer também esse vício, né, nesse remédio que a gente encontra fácil, digamos, numa farmácia, numa receita, não é tão caro, então as pessoas acabam se tornando dependentes de algo para viver. E aí, quando às vezes tem um respiro no meio da vida, quando a gente encontra alguém que a gente gosta, ou no caso dela, o amor ajuda muito a cruzar ali as loucuras dela e também a estabilizar um pouco. Como é que você enxerga essa mensagem que o filme traz também, da gente ter cuidado, mas também, às vezes, a gente precisa enlouquecer, a gente precisa ter os nossos surtos, a gente precisa até para pensar um pouco, né, e reavaliar a vida. Eu acho que o filme cumpre um papel, além de ser uma obra tecnicamente muito bem feita, é uma Muito. obra é um entretenimento e é uma comédia dramática, ou seja, você tem comédia e drama, mas eu acho que uma das principais coisas, assim, não só essas, mas uma das principais coisas é falar sobre o assunto, né? Já é uma grande vitória, é uma grande conquista do filme. Falar sobre um assunto que teoricamente é um pouco desconfortável de falar, já está contribuindo certamente para a identificação e para um processo de entendimento e talvez até de cura de muita gente que não consegue se ver representado ou falar sobre esse assunto com quase ninguém, né? Eu acho que, é claro, existem casos infinitamente diferentes, assim, você tem pessoas que precisam mais de uma medicação alopática, outras que menos, outras que se resolvem, né, com outras ferramentas, né, meditação, terapia. Eu acho que tudo é importante. Acho que, obviamente, tudo feito com acompanhamento é importante. E acho que, no meu caso, e no caso da personagem da Débora, né, a Dani e o Gilberto, eu acho que mostra também a importância da rede de afeto em volta das pessoas que passam por isso, sabe? Como é importante, para além da medicação, para além de todas as outras ferramentas práticas que você usa para se cuidar, que são importantes, eu acho que você conseguir verbalizar ou encontrar alguém onde você consiga, ou com quem você consiga falar sobre, com quem você consiga dividir essa angústia, isso é muito importante num processo de equilíbrio ou de retorno a um lugar um pouco mais tranquilo, assim. Então, acho que o Gilberto entra nesse lugar, ele é a possibilidade do amor na vida da Dani, mas também para ele, é um personagem que tem muita dificuldade de lidar com o mundo, lidar com si mesmo, e acho que ele cumpre esse papel também na transformação e na jornada da personagem da Dani, e também ele é transformado por ela, assim. Então, acho que é isso, assim, falar sobre o encontro de duas angústias e que desse encontro de angústias o amor ser possível ainda de surgir é também um espaço de esperança para quem está também vivendo
sobre isso e passando por isso, e também saber que é sempre possível a gente encontrar alguém, seja afetivamente, ou seja um amigo, algum familiar, que vai estar do nosso lado. Isso é muito importante para passar por isso também. E a personagem da Débora, a gente vê no filme que ela procura muitas ajudas, né? Às vezes ela está atrás, ela tem uma figura materna muito forte e que colabora para essa busca aí de outras maneiras de tentar viver a vida topada, talvez, enfim. Mas ela também encontra, às vezes ela procura no trabalho, mas ela também fica workaholic, e aí tem essa estabilidade quando encontra alguém que para compartilhar, né? Então, e aí eu fico pensando assim, quando você, não sei se você já conhecia o livro da Tati, ou leu depois, ou não quis ler para também não, sei lá, enfim, para criar também o seu próprio personagem, não sei se ele está no livro ou não, essas histórias, mas o que mais te chamou a atenção assim quando você recebe o roteiro do filme, fala, esse personagem eu vou fazer de certeza. Eu li o livro por causa do filme, né? Depois do convite, depois eu fui ler o livro, mas ele ficou mais como uma referência de temperatura ou do universo da Tati do que necessariamente uma fonte de pesquisa profunda para construir o Gilberto, assim, né? Eu acho que o que mais me tocou e me encantou no Gilberto é que ele é um personagem absolutamente humano e falho, assim. Isso para mim é um prato cheio para fazer um personagem. Quando você recebe um personagem que tem tridimensionalidade, e você vê que na jornada e na trajetória dele, ele tenta e erra, ele acho que por conta da ansiedade também, ele acaba perdendo um pouco do filtro. Ele é um personagem que é absolutamente vulnerável a tudo que acontece em volta dele, apesar de no início ele parecer que é super controlado e tal. Então, eu acho que essa possibilidade de errar que o personagem traz, eu acho que me interessa muito. E acho que, de alguma forma, isso pode também gerar identificação nas pessoas, porque, gente, todos nós erramos muito. E eu acho que a coisa mais bonita do processo todo de estar vivo é mesmo a jornada, é a tentativa. E aí, quando você vê alguém tentando fazer algo, tentando melhorar, tentando encontrar o amor, tentando buscar o equilíbrio dentro dessa loucura que às vezes é a vida, eu acho isso humanamente lindo, assim. E eu acho que foi isso que me pegou no Gilberto, essa possibilidade de fazer um personagem humano e que talvez gerasse empatia nas pessoas que o assistissem, sabe? E as pessoas se identificar também, né, com personagens reais. Eles existem, eles são assim, essas pessoas existem, essas situações existem, e claro, a gente coloca no cinema, é uma obra de ficção, por mais que seja baseada em fatos reais, mas é uma obra de ficção, então... O Gilberto, eu falei com a Tati até semana passada, falei, Tati, como é que foi? Porque a gente tinha falado um pouco sobre o Gilberto lá atrás e tal, e o Gilberto, ele é uma junção de vários relacionamentos ou pequenos casos que a Tati teve nessa relação super bonita que ela tem, e livre também com esse assunto, né, com o masculino e tal, e o Gilberto tem umas pitadas de traços e de coisas que aconteceram com a Tati, né? O momento do filme onde ele está lá chorando e a personagem da Dani chega para conversar com ele, aquilo realmente aconteceu, né? Esse namorado que chora, que a Tati teve. E eu acho que assim, esse encontro de angústias que a Tati também viveu isso com o marido dela, eles se encontraram num momento onde eles estavam passando por coisas muito parecidas. Então, é muito legal, apesar de ser uma tradução distanciada, né? Apesar de ter um monte de interpretação no meio para chegar nesse Gilberto, ou seja, não estou fazendo o marido dela, não estou fazendo nenhum caso específico, mas é legal saber que isso tem uma origem real, e isso é muito legal de fazer também. Bom, o filme está chegando aí, estreando agora, a gente teve a pandemia no meio, teve o lançamento na Mostra em 2019, presencial, estava tudo lindo, mas agora a gente chega num outro momento. Então, qual é a sua expectativa agora também para o filme estreando e as pessoas... Também, eu acho que eu assistindo ontem novamente, tem muita coisa ali que se encaixa com esse momento de hoje em dia também. Um certo distanciamento da personagem com algumas pessoas, o fato de querer ficar em casa, enfim. Mas o filme chega num momento que a gente não esperava, né? A gente esperava que estivéssemos todos numa pré-estreia, lançando no cinema, todo mundo junto. Como é que você, então... Qual é a expectativa para você agora do filme chegando aos cinemas, chegando nas plataformas logo depois, enfim, ele chegando no mundo? Eu acho que nada, quer dizer, eu não sei se não vou filosofar esse ponto aqui, não acredito em tudo que eu digo, mas o que eu quero dizer assim eu acho que nada é por acaso, sabe? Alguma coisa fez com que esse filme tivesse sido feito naquela época, não pudesse ter sido lançado e está sendo lançado agora. Não sei porquê, mas acho que ele pode sim, ele pode ter ganho mais ainda relevância do que teria se tivesse sido lançado antes, sabe?
Então, acho que a minha expectativa é essa, é de conseguir criar um espaço de diálogo e de entretenimento ao mesmo tempo. O filme é super respeitoso com a questão que é séria, mas também trata de forma leve em alguns momentos a partir do humor, que também é uma ferramenta importante para a identificação e para a transformação. Então, acho que eu espero que a gente consiga construir diálogo com o público contemporâneo. Eu acho que ele tem todas as fichas para fazer isso. O filme tem uma estética super bonita e pop, moderna, assim. Eu acho que tem um ritmo muito contemporâneo, fala de um assunto que está muito em voga agora, a ansiedade, né, principalmente. E eu espero que as pessoas consigam ter um espaço de leveza, mas também de identificação, caso carreguem algumas angústias, porque é um espaço também para que você, que vai assistir, consiga se sentir talvez um pouco menos sozinho, porque no fundo e no final das contas, a gente está todo mundo junto passando por tudo, sabe? É verdade. E o filme, por ser cinema, entretenimento, pode ajudar muito o espectador também que estiver assistindo a falar, olha, eu estou passando isso, eu estou nesse momento, e dar uma risada, né, de uma situação, porque ele é muito bem filmado, muito bem dirigido e muito bem atuado também. Parabéns pelo trabalho de vocês e que a gente se encontre em breve, vacinados, em algum evento, em algum cinema, em alguma pré-estreia, para todo mundo poder se abraçar e celebrar aí o cinema brasileiro. Valeu, Gustavo. Tenho certeza que vai passar, já está passando. Tenhamos paciência, carinho uns com os outros. Já já a gente se vê ao vivo, com certeza. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.